Hoje eu preciso confeccionar um bolo da Mini e eu preciso de uma base de 35 centímetros, porém eu não tenho. E não valeria a pena comprar um kit inteiro novo, porque eu já tenho as demais bases que eu vou precisar. Então eu vou reutilizar essa base aqui que eu tenho. Eu vou começar retirando aqui todo o EVA dela. Retira com cuidado para você não danificar a base ou danificar o mínimo que você conseguir. Vou mostrar para vocês rapidinho retirando aqui essa parte. Retirei de toda a lateral, agora chega a parte difícil, que é essa parte aqui, que é onde eu faço a colagem, que é na parte de baixo. No caso dessa base aqui, ela é uma base bem antiga. E quando eu fiz ela, a cola que eu utilizava era uma cola que esquentava, a pistola, na verdade, era uma pistola que esquentava muito. Então, a minha cola aqui, ó, ela ficou bem dura. E conforme eu vou arrancando aqui, vai saindo os pedacinhos do isopor, mas não tem problema, depois a gente vai disfarçar, vai lixar, vai disfarçar quando tiver finalizado da base. Nas bases que eu faço hoje, isso já não acontece tanto, porque a minha pistola não aquece muito e aí não fica essa cola grossa aqui. Então, quando eu preciso reutilizar, eu consigo arrancar essa parte rapidinho, facinho, sem problemas. Eu vou agilizar aqui essa parte e aí vou seguir mostrando pra vocês. Aqui, como vocês podem ver, devido à nossa cola tá bem grossa e bem dura na parte de baixo, conforme eu vou arrancando aqui os pedacinhos que ficaram do EVA, vai fazendo alguns buraquinhos na parte de baixo da minha base. Mas não tem problema, porque a gente vai disfarçar, como eu falei anteriormente. E esse é um dos motivos que eu gosto de fazer a colagem na parte de baixo da minha base. Porque se acontecer algo e eu preciso reutilizar essa base, é muito mais fácil eu disfarçar um dano que tenha ficado na parte de baixo do que na lateral. Porque um buraco na lateral você já tem mais dificuldade de disfarçar. Vou seguir aqui e já mostro para vocês. Como eu expliquei para vocês, aqui vocês podem ver os danos que ficam na parte de baixo da minha base. Agora eu vou pegar essa base aqui e eu vou lixar ela novamente, apenas em algumas partes, na lateral e na parte de cima, para reforçar aqui, para deixar ela mais parecida com o que ela era anteriormente e para amenizar também os danos que ficaram nela. Eu utilizo geralmente duas lixas para lixar as minhas bases. Essa lixa aqui, que é a lixa para madeira 180, madeira ou massa, para lixar as partes mais grossas, quando você precisa retirar uma camada maior lixando, aí eu utilizo essa daqui. E essa daqui é a lixa que eu utilizo para dar acabamento nas minhas bases, é uma esponja abrasiva da Condor. E aí eu finalizo o meu processo de lixamento das bases com ela, que ela deixa essa parte da base bem lisinha. Então, vou fazer aqui essa parte e já finalizo para mostrar para vocês. Pronto, agora a nossa base já está lixada, tentei amenizar aqui qualquer dano que tenha ficado na parte de baixo o máximo possível, aqui em cima deixar mais lisinha e também aqui na lateral. Agora eu vou seguir encapando essa base e mostrando para vocês as etapas até a finalização. Esse processo aqui de encapar a base eu já vou mostrar no acelerado, porque vocês já estão cansados de me ver fazendo isso. Aqui eu tô utilizando a base de 35, né, que é todo esse processo que a gente tá fazendo, com uma folha de EVA de 40 por 50 centímetros. Então, aqui vocês podem ver que é possível encapar ainda essa base com esse tamanho de folha. E ao contrário do que muita gente pensa, as bases maiores, elas chegam a ser mais fáceis do que as menores. As bases menores costumam dar mais trabalho pra gente, porque aqui nessa parte de baixo, elas fazem muito mais ruga do que as bases maiores. Nesse caso aqui, das de 35 centímetros, acaba que o EVA ele fica pequeno para você poder fazer a modelagem. Mas, com cuidado, você consegue puxar ele até a ponta tranquilamente e dá para tapar uma base normalmente. Aqui eu já estou finalizando a modelagem dessa base, colocando aqui os últimos alfinetes. Esse é o resultado final dessa nossa base recuperada já encapada. Aí eu vou seguir para a finalização de acabamento dessa parte de baixo que eu vou mostrar na sequência.
Com os alfinetes na ponta da minha base, eu vou recortando toda essa sobra de EVA, deixando ele bem rente aqui nos meus alfinetes. Aí eu vou retirando os alfinetes e vou fazendo a colagem com a minha pistola de cola quente. Como eu falei para vocês, ela não esquenta muito, então eu consigo fazer esse processo sem causar grandes danos à minha base e sem que o meu isopor derreta. Depois de finalizar a colagem, eu vou retirar esses biquinhos que se formam na parte de baixo, para não fazer volume quando eu montar o bolo. Agora nós vamos fazer o acabamento na parte de baixo da base com uma outra folha de EVA. Eu vou passando cola na lateral e vou colando. Na sequência, eu vou retirar o excesso e aí depois eu vou vir com a tesoura, refilando tudo em volta da base, deixando esse corte bem rente, para não ficar uma sobra para fora. Por último, eu finalizo aqui o acabamento da minha base colando uma tira de EVA de 2 centímetros de largura por toda a volta e assim fica a nossa base finalizada. Você veja que a tira ela esconde qualquer imperfeição que tenha ficado e também aqui com a nossa parte de baixo finalizada você não consegue ver grandes danos à base, não fica nenhum aspecto feio, você pode reutilizar tranquilamente, é só fazer todo esse processo que eu expliquei. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, assim você me ajuda a alcançar mais pessoas. E se você quiser ver o resultado final desse bolo, é só continuar acompanhando aqui os vídeos.